Debrinha já vai partilhar com a gente um pouquinho sobre este dom, a importância dele, como ele acontece, as formas que ele se manifesta, com exemplo bíblico, como nós podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas eu queria contar uma história para você. Se você não leu este livro que eu vou falar agora, você possa ler ele um dia. Volta ao Mundo Sem Malas, com Prado Flores e Padre Emiliano Tardif. Não é Padre Flores, não, é Prado Flores e Padre Emiliano Tardif, tá bom? Volta ao Mundo Sem Malas, um livro maravilhoso. Quem não leu deve ler. Conta uma história magnífica no início da renovação carismática, final da década de 70, início de 80. E depois eles foram caminhando ali, no meio da década de 80 para o início de 90, eles já foram dar a volta ao mundo, levando a renovação carismática, fazendo missas de cura no mundo inteiro, pregando sobre os dons de cura, dom de libertação, e Deus usava muito deles. E quem lê esse livro via testemunhos sobre cura de problemas de coluna séria, pessoas que não andavam voltando a andar, pessoas que não ouviam voltando a enxergar, pessoas que não voltando a escutar, pessoas que não viam voltando a enxergar agora sim, pessoas com câncer sendo curadas, pessoas com os problemas mais sérios que você nem consegue imaginar, recebendo as curas que nós sempre imaginamos como impossíveis, imaginávamos que só Jesus tinha a graça de ser instrumento para aquilo. Mas talvez nos nossos tempos nós não temos visto tantas curas como acontecia naquela época. Por que, Debrinha, a gente não tem visto tanta cura acontecer como acontecia antigamente? Porque fé. Porque o Senhor diz em todo ato de cura, Jesus diz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, para que haja curas é necessário uma fé grandiosa no Deus que pode curar e cura hoje, está curando agora, nesse exato momento você. Então, muita coisa boa está acontecendo. Mas nós precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos aderir à pessoa de Jesus que cura toda e qualquer situação. Cura o homem todo e todos os homens o tempo inteiro, só basta crer. Continua? Então sobre o dom da cura. Olha que bonito. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículos 9. Vamos lá. Ó, você vê como é que a fé está bem pertinho da cura, para você ver que os dois estão intimamente ligados. Fé igual cura, fé igual milagre, fé igual vida, fé igual salvação. É a fé que está faltando no mundo. Versículo 9. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. Olha que coisa linda. É um dom, um carisma para servir ao irmão. O que eu preciso fazer para ter este dom? É graça. Então Deus que dá do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Mas eu tenho que pelo menos ter um pouquinho de compaixão na alma. Eu preciso querer que o meu irmão seja curado. Eu tenho que me compadecer da dor. Primeiro passo, compaixão da dor. O que é compaixão? Hoje eu acho tem as palavras engraçadas, né? Empatia tá na moda, gratidão tá na moda. E a palavra cristã para empatia é compaixão. É um dom de Deus. A gente gosta dessas palavras que fazem sucesso hoje em dia. E o mais importante não é empatia, é compaixão. Eu sentir o que você sente. Eu sofrer com a sua dor, me alegrar com a sua alegria, viver o seu sofrimento, a sua cura. Então isso é compaixão, sentir junto com o irmão, até rima. Sentir junto. Então Jesus é aquele que, ao curar, sempre que Jesus curava uma situação, tinha muita gente doente na época de Jesus, mas nem todos foram curados. Tinha muita gente precisada, mas nem todos experimentaram. Por quê? Porque nem todos tinham a fé para que a cura acontecesse. Jesus, ele diz lá em Marcos 16, olha, para dizer que não é uma coisa só de Jesus, é uma coisa para cada um de nós que tem fé, que é batizado. Marcos 16, 15. Olha isso aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro, o mandato, vai e anuncia, fala a boa notícia. Eu estou aqui, estou vivendo, sou Deus. Depois, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso aqui
Tá vendo? A fé é condição para salvação ou condenação. Fé é crer mesmo, poder da fé. Depois, estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes farão mal. Agora olha que forte. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. A Bíblia quase toda, do Gênesis ao Apocalipse, fala da cura. É o tempo todinho falando da cura. Tem um rei, Ezequias, que estava com câncer no estômago, ficou chateado, botou a cara na parede, o profeta Isaías foi lá e disse: você vai morrer, ajeita a tua casa, ajeita a tua vida que tu vai morrer. Aí ele chorou, esperneou. Deus curou. Deu mais uma sobrevida de 15 anos para ele. Não é maravilhoso esse Deus? Esse Deus, Saul tinha um espírito mau, uma doença dos nervos, eu acredito que fosse, né? Ou uma doença espiritual, e Davi tocava a harpa, ó. Sonzinho do violão aí de fundo, Lohane tocando, vai te curando. Davi tocava a harpa e Saul era curado, acalmava daquela irritação, daquela ira, daquele transtorno que ele tinha. Não tinha nome de transtorno na época. Então, uma doença dos nervos, dizem que era. E assim, gente, são inúmeras e sucessivas situações de cura. Jonas ficou mal-humorado. Tem gente que é mal-humorado, emburrado o tempo todo da vida. Tudo é ruim, tudo é difícil. E o Senhor foi lá, botou um arbustrozinho no sol quente para ele ser curado do mau humor. Colocou um pé de mamona para ele ser curado do mau humor. O profeta estava lá arrasado porque sua profecia Deus transformou, porque o povo converteu, teve fé, acreditou no poder da palavra de Jonas, foi curado. Outra cura clássica que nós vemos no Antigo Testamento é a de Tobit. Tobit, pai de Tobias. Um homem caridoso, bom, está lá deitadão, lá tomando uma fresquinha para enterrar os mortos, porque era um homem de extrema caridade. Eis que de repente um cocô de passarinho, deve ser pardal, que é uma praga, os pardais aqui pelo menos. É uma praga para nós. Pá, desceu uma bostinha no olho de Tobit. Tobit ficou cego. E eis que o anjo da cura, São Rafael, Deus cura significa, se você tem um Rafael em casa, saiba que o nome é Deus cura, São Rafael, Deus cura. E aí, coisa linda, faz uma caminhada, pega o fígado do peixe lá que queria comer o filho, o Tobias, amarra o demônio Asmodeu que quer destruir as famílias, cura e liberta. Ele é o anjo da cura e da libertação. Sara, que tinha uma maldição e um demônio agir, matava os maridos, dos quais se aproximavam dela, e Tobit foi completamente curado da cegueira, porque o maligno quis macaquear para poder fazer com que as caridades fossem nada desse homem tão bom e tão reto. Então Deus sempre cura com propósito. Jesus, são inúmeras, vou citar algumas. O centurião: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma palavra e serás curado, o meu servo. Porque eu sou pagão, então judeu não entra na casa de pagão. E eu não tenho problema com isso, eu não estou chateado com isso não. Mas eu sei que tu és poderoso, não precisa nem entrar na minha casa, basta dizer uma palavra. Hoje Jesus está entrando através de nós na tua casa e Ele está dizendo milhares de palavras para você, para que toda a sua realidade de vida seja curada. E a cura, ela tem 3 dimensões, porque nós somos uma trindade. Nós somos uma difícil dizer isso, mas assim, nós somos uma manifestação trinitária. Nós somos um corpo físico. Então, a cura física, a cura do pé, do dedão, da unha encravada, do esporão no pé, do cabelo que está caindo, da alopécia que está tirando os pelinhos, da pele, do estômago, dos intestinos, da mente, do câncer, do tornozelo, do coração, do pulmão, da laringe, esôfago, enfim, olhos, boca, doenças das mais variadas. Tem nome para tudo, milhões de nomes para doença do corpo. Mas também tem a cura interior, a cura da alma, a cura do coração, a cura do coração, a cura da psique, a cura das nossas questões mentais, sentimentos, emoções, afetos, sexualidade, linguagem, transtornos dos mais variados psíquicos, emocionais. Também temos a cura interior para curar tudo isso que nos afeta em grande maneira e nos adoece de forma total.
E a cura espiritual. O que é a cura espiritual? A libertação do poder das trevas, do poder do mal. A libertação do pecado. É a cura do espírito, a cura do espírito da alma imortal, onde Deus habita, na vontade e na inteligência, onde é morada divina, que a gente às vezes coloca um pano negro bem forte para escurecer a graça de Deus. O pecado vai nos fazendo isso de uma maneira muito forte. E aí Deus pode nos libertar do jugo do demônio, das nossas emoções e imaturidades, das questões psíquicas. E também Deus pode nos curar do nosso corpo, as doenças. Então, Jesus curou muitas doenças. Jesus curou uma mulher encurvada, que era psicológica, espiritual e físico, porque está tudo assim interligado. Não tem onde um começa o outro termina. Nós somos uma tríade, a gente é tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo, uma comunhão, uma unidade impressionante. Então, o que afeta o pecado que afeta o nosso espírito adoece o corpo e a mente. O que adoece o corpo e a mente afeta o nosso espírito e afeta a nossa mente. Então, tudo está interligado. Não tem onde um começa, onde termina. Tem essa comunhão, onde todas as coisas acontecem e vão nos adoecendo por inteiro. A gente adoece todo, não uma parte só. Todo o corpo adoece, prostra a mente, que prostra o espiritual. Então, é uma reação em cadeia, mas nós vamos pedir hoje. Liberta-nos, Senhor, para que sejamos verdadeiramente livres e curados, restaurados, sanados. Salvar significa sanar. Salvar significa que Deus vem trazer vida e vida em abundância. Sanar por completo todo o nosso ser. Deus não quer curar só o meu espiritual. Deus não quer só me tirar do pecado. Deus quer me curar por completo todo. E quando Deus entra na vida de alguém, quando o nome poderoso de Jesus entra na vida de alguém, essa cura acontece integral, total. Tudo em mim é tomado pelo amor. E esse amor vai curando. Esse amor vai libertando. Esse amor vai fazendo enxergar. Então são várias as realidades. Um cego muitas vezes chegava para Jesus: o que você quer que eu faça? Deus estava vendo que ele estava cego, mas era além da cegueira física, era profunda, a condição de miséria, a condição de dependência. Você já viu que muitos de nós brasileiros precisamos ser curados dessa dependência? Tem gente que não quer ser curada da doença que tem porque recebe um benefício. Eu não quero ter liberdade para gerir, para alçar voo, para cuidar da minha própria vida, porque eu quero o benefício do governo. E esses benefícios, eles são bons, mas eles não são permanentes, eles é só por um tempo, para nos auxiliar no momento crítico, mas a gente tem que alçar voo, a liberdade, criar os caminhos para nós podermos nos sustentar. Deus deu essa graça. Isso é cura também, por isso que Jesus perguntava: você quer ser curado? Ou você quer ser eternamente um dependente, um miserável, que não tem adágio, que não tem mobilidade, que não tem vontade de viver, de vencer, de ir para frente, de mudar a realidade, de criar, de construir, de mudar as coisas neste mundo? Isso é uma graça de cura que precisa a nossa sociedade inteira vencer a dependência, vencer as muletas, vencer os rótulos, vencer a cristalização. Eu sou a doença que tenho. Não, tem gente que quer ficar doente, tem gente que quer ter um diagnóstico, tem gente que quer se sustentar e se apoiar no diagnóstico que tem, não quer fazer a diferença no mundo. E Deus precisa curar a nossa mentalidade totalmente corrompida, destruída e obcecada pelos benefícios, pelas muletas. Não! Diz Jesus: me cura. Me cura, eu preciso. Ao sabor, eu preciso viver. Independente da enfermidade que eu tenho, eu posso viver, eu sou livre, eu sou pessoa, eu sou teu. Deus quer mudar isso em nós. Por que não tem tanta cura? Porque muita gente não quer ser curado. Quer viver na dependência. Quer viver, como dizia lá na Bahia, minha mãe falava uma expressão engraçada, na godela, né? Do pai, da mãe, do governo, das pessoas, das assistências. Não, isso é só uma muleta para eu alçar voo. Eu preciso ter liberdade. O mundo precisa de gente que queira criar, sair das suas doenças. Tem gente que adora um monte de gente doente na casa para ter um monte de benefício e não fazer nada, e não trabalhar, e não viver, e não alçar, e fica brigando e disputando entre família por causa disso. Tem gente assim. Isso é péssimo, isso é um pecado terrível. A pessoa não quer cuidar, a pessoa não quer, mas só quer o benefício daquele doente, daquela pessoa, daquela situação, e quer continuar ali e fazer nada. Na verdade, não faz nada pela pessoa, só quer usufruir daquilo que não é. É uma doença isso. Então, liberta-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura-nos para que fiquemos curados, Senhor. Cura o nosso interior, cura a nossa mentalidade.
Cura, Jesus, essa mania de diagnósticos e coisas para a gente poder se escorar nessa muleta. Nós não queremos, nós somos gente, nós somos pessoas, nós não somos a doença que somos, que temos, ou melhor, nós não somos a doença que temos, nós somos teus. Nós somos teus amados, teus eleitos, teus queridos, Senhor. Vem, Jesus, e cura onde dói. Vem, Senhor, e cura meu interior. Vem, Senhor, e liberta-me dessa mentalidade de que o mundo precisa estar aos meus pés. Eu que preciso estar aos pés do mundo para mudar, Senhor. Vem, Jesus. Tem uma música que diz assim: me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. É como se fosse o desabafo do cego Bartimeu. Ele tinha uma chance dele ser curado. E aquilo ali, quando ele soube que Jesus estava fazendo paralítico andar, quando ele soube que Jesus estava fazendo cego enxergar, quando ele soube que Jesus estava fazendo milagres, prodígios e sinais, ele deu um jeito de se colocar na frente de Jesus. Quando ele ouviu aqueles milagres narrados, o coração dele renasceu de esperança e despertou uma fé nele tão grande que ele falou assim: eu vou receber a minha graça, eu vou receber a minha cura. Ele deu o jeito de se encontrar com Jesus. E quando Jesus encontrou com aquele homem, ele falou: Jesus, filho de Davi, me cura, porque o Senhor é o Santo de Israel. Me cura, Jesus, filho de Davi, hoje. E eu queria te pedir que você se colocasse na presença de Jesus agora, neste momento. E assim como aquele homem gritou com tanta fé, com tanta força, com tanto amor, com tanto ardor, com tanto fervor, você se colocasse na presença de Jesus hoje e pedisse a cura para você. A cura da situação que você está vivendo. Talvez você não esteja paralítico, talvez você não esteja cego, mas tem situações na sua vida que precisam ser curadas, como Debrinha dizia. Às vezes você não está precisando de uma cura física, mas está precisando de uma cura interior. Às vezes você não precisa de uma cura física, mas tem alguém que você está rezando que precisa dessa cura física. Mas também alguém pode estar precisando profundamente de uma cura interior, que talvez venha lá da infância, ou da adolescência, ou de alguma realidade de vida que você não consegue perceber. Que você possa fechar os seus olhos agora, se colocar na presença de Deus e rezar com toda a fé, cantando com Lohane. Vem, Senhor, curar meu coração. Vem, Senhor, curar a minha vida. Canta com fé. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Quero voltar lá contigo, crendo que estavas comigo. crendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor Quero sentir teu amor a me embalar. a me embalar. Sinta esse amor de Deus e peça a Ele: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Não tem vergonha não, solta a tua voz e canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu Cura, Senhor, onde eu